A aula de hoje vai ser uma continuação do que a gente estava vendo, como eu já falei. Vai ser sobre trabalho e a primeira lei da termodinâmica. Certo? Então, a gente vai ver que, na verdade, essas leis da termodinâmica, elas são leis que a gente já viu em outro contexto, né? Em particular em fenômenos mecânicos, mas aplicadas a sistemas macroscópicos. Então, elas tomam uma outra forma. Certo? Então, em particular, a gente viu que, diferentemente do caso, né, de fenômenos mecânicos, da mecânica clássica, onde a gente descrevia o sistema, né? O nosso sistema era uma partícula, um corpo rígido, onde a gente descrevia ele pela posição, o ângulo ou a velocidade. Para um sistema macroscópico, como um gás, um líquido, um sólido, a gente tem outras variáveis para descrever o sistema, certo? Ou o estado do sistema. Então, essas variáveis são, por exemplo, pressão, volume, temperatura, energia interna. Certo? Então, todas elas eu mencionei brevemente nessa aula de revisão. A gente chama essas variáveis, no contexto de termodinâmica, de variáveis de estado, porque elas são usadas para especificar o estado do sistema. Certo? Então, em particular, né, para um gás ideal, a gente sabe que essas variáveis estão relacionadas. Por exemplo, a pressão, o volume e a temperatura estão relacionados pela lei dos gases ideais. Vocês já estão cansados de saber. Além disso, a gente sabe também que a energia interna, que eu estou chamando aqui de U, certo? No livro de vocês é chamado, acho que EINT, né? no CERN, mas eu vou chamar de U aqui. A energia interna, ela é dada pelo número total de partículas vezes a energia média de cada partícula, certo? Por partícula, eu quero dizer molécula, o átomo do nosso gás, ou do nosso sistema. Certo? E a gente sabe que isso aqui é dado por um múltiplo de kBt sobre 2. Esse múltiplo aqui, que a gente chamou de número de graus de liberdade. Então, depende da natureza do gás. Certo? E a gente viu que essa energia, ela pode ser, né, eu fiz até um exemplinho na aula de revisão, ela pode ser considerável. Né? Ela pode ser, por exemplo, da ordem de alguns quilojoules por mol de gás. Certo? Então, essas partículas que estão se movendo dentro do gás, elas têm uma velocidade considerável e elas carregam uma energia considerável. Porém, elas estão se movendo em direções aleatórias. E aí, uma das perguntas que a gente pode fazer é: será que a gente pode utilizar essa energia? Certo? A gente tem esse gás com essas partículas todas carregando energia de maneira desordenada. Será que a gente pode usar essa energia que está acumulada nesse gás, de certa forma, tá? Para o nosso benefício, ou seja, para gerar o trabalho, gerar alguma ação? Então, essa é uma questão bem importante, né? Na verdade, ela foi feita há séculos atrás, certo? Então, no final do século XVIII, ela começou a ser realmente formulada de maneira mais concreta, e ela levou a muitos desenvolvimentos tecnológicos naquela época, certo? Então, bom, a resposta é sim, certo? A gente pode sim utilizar essa energia armazenada nos gases, de certa forma, mas nem sempre é algo fácil de ser feito. Tá? Então, a gente vai ver ao longo do curso que essas coisas não são necessariamente triviais de serem feitas, certo? Mas essa resposta levou a diversos desencadeamentos tecnológicos, em particular, boa parte da tecnologia que levou à Revolução Industrial. Que foi muito baseada em máquinas a vapor, certo? Então, o grande exemplo é a locomotiva, mas existiam várias outras máquinas que utilizavam o vapor, utilizavam essa energia armazenada nesse gás. A gente vai ver que não é algo trivial de ser feito, mas é algo que é, sim, possível de ser feito. Certo? Em particular, a gente viu, tem um exemplo que foi realmente construído, certo? Esse aqui é um exemplo de um dos primeiros carros a vapor, certo? Então, aqui a gente tinha basicamente uma panela de pressão, certo? Onde era aquecido um gás,
e essa pressão, né, essa energia armazenada no gás, era utilizada para movimentar a roda desse carro, certo? Então, de uma maneira super ultra simplificada, é isso que a gente vai querer estudar um pouco na aula de hoje, a gente pode imaginar que essas moléculas, essas partículas do gás, que têm suas velocidades, elas batiam sobre alguma superfície, tá? E empurravam essa superfície numa certa direção. Certo? Então, esse é o modelo ultra simplificado de uma máquina de vapor. Certo? O que a gente está fazendo? De alguma forma, a gente está usando a energia dessas moléculas que estão desordenadas, tá? Estão em direções aleatórias, está usando essa energia para empurrar uma superfície, por exemplo. Tá? Então, vamos tentar estudar isso com um pouco mais de detalhe. A gente viu que as consequências são importantes, tá? A motivação está aí. Vamos tentar estudar isso com um pouco mais de detalhe. Certo? Então, vamos estudar o caso mais simples. Imagina que a gente tem um gás aqui, certo? Contido nesse recipiente. A gente sabe que esse gás ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. Tá? Vamos assumir que uma dessas paredes ela é móvel. Certo? Então, a pressão que esse gás vai exercer vai empurrar essa parede, certo? Até ela se deslocar até esse ponto aqui. Tá? Então, o gás conseguiu empurrar essa parede. Tá? É o protótipo da nossa máquina a vapor. É o protótipo mais simples. Certo? Então, o que está acontecendo microscopicamente? Né? Se eu olhar aqui e der um super zoom, tá? A gente só consegue fazer teoricamente. Se eu olhar isso daqui, o que eu enxergaria, certo? Eu enxergaria que eu tenho, de novo, as moléculas ou as partículas do meu gás colidindo com essa parede e essa colisão empurra a parede até um certo ponto. Certo? Mas se não tiver nada para segurar essa parede, ela vai se deslocar até... Enfim, ela vai se deslocar continuamente. E a pergunta que eu faço para vocês é, nessa situação, certo? Em que essa parede agora é móvel, certo? O que vocês acham dessa situação para cá, daqui para cá? O que aconteceu com a energia dessas partículas? Certo? Será que elas ganharam energia? Elas perderam energia? O que aconteceu com elas? Então, eu vou pedir para vocês, vamos ver se isso vai funcionar. A gente fez um teste, né, na aula introdutória. Eu coloquei um link aí para vocês entrarem e responderem o que vocês acham dessa situação. Certo? Então, voltando à pergunta, ela é... Deixa eu só habilitar o link para vocês. Então, pergunta de novo é o que vocês acham que acontece aqui? Essas partículas daqui para cá, elas vão ganhar, perder energia ou a energia se mantém constante? Então, vejam se vocês conseguem... Vejam se vocês conseguem entrar lá e responder. Tá. Então, eu estou vendo aqui, vocês estão respondendo. Legal. Funciona. Tá certo. Deixa eu ver. Por algum motivo eu não consigo compartilhar com vocês o que eu estou vendo. Depois, próxima vez a gente tenta fazer algo que funcione um pouco melhor. E tá. Então, minha visualização aqui não foi tão boa. Tá. Então, a maioria de vocês, certo, respondeu que a energia diminuiu. Tá? Alguns de vocês falaram que a energia se manteve constante e alguns que a energia aumentou. Tá? Então, vamos olhar para esse sistema e ver de fato, né, o que está acontecendo aqui. Bom, a gente sabe que ao colidir
né? Ao essas partículas colidirem com a parede, elas estão transferindo o momento para essa parede, certo? Transferindo o momento quer dizer que elas estão exercendo uma força sobre essa parede está ganhando velocidade, certo? Então ela está ganhando energia cinética. Essa energia cinética veio da onde? Veio do trabalho realizado por essas partículas, da energia perdida por essas partículas, né? Então, ao ela colidir com essa parede, a parede poder se locomover, né? Antes, quando a gente estudou essa situação, a gente assumia que a parede estava rígida, fixa, né? Então, se a parede pode agora se deslocar, essas partículas vão perder energia para a parede, certo? Então, elas vão empurrar a parede e, portanto, vão perder energia. Então, o que de fato acontece é que as partículas aqui, elas perdem energia. Essa energia é transformada em energia cinética para a parede. E aí, nessa situação, a gente diz que o gás realizou trabalho sobre a parede, ou essa superfície. Tá? Então, o gás está aplicando uma força sobre essa parede, está empurrando essa parede, está dando energia cinética para essa parede. Então, isso a gente lembra lá de mecânica clássica que corresponde a um trabalho realizado por essa força. Então, deixa eu relembrar vocês, eu sei que ao passar do tempo as coisas vão desaparecendo da cabeça de vocês, então deixa eu relembrar alguns fatos básicos sobre trabalho que a gente viu lá em mecânica clássica, que vai ser importante para a aula de hoje. Tá? Então, a gente viu que sempre que a gente tem uma força atuando sobre um corpo, lá em mecânica clássica esse era um corpo rígido, a gente viu que essa força realiza trabalho, certo? Ou pode realizar trabalho, né? Então, aqui está um exemplo onde estou, né, esse objeto está se deslocando nessa direção aqui, a força está sendo aplicada a um certo ângulo, tá? E eu vou considerar esse deslocamento aqui. Então, a gente sabe que uma força aplicada a um objeto vai gerar uma aceleração, ele, portanto, vai modificar a sua velocidade, né? Se a força estiver no sentido do movimento, essa velocidade vai aumentar. Se a força estiver contra o movimento, essa velocidade vai diminuir, certo? Então, a gente viu que a maneira de calcular essa força, ou desculpa, esse trabalho, era dado pelo produto escalar da força com o deslocamento do corpo, certo? Então, o produto escalar a gente sabe calcular como módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Nesse meu exemplo aqui, o deslocamento está no eixo x, né? Se eu definir isso daqui como meu eixo x, o deslocamento está no meu eixo x, a força está em alguma outra direção aqui, e ela está formando um ângulo θ com o meu eixo x, certo? Então, isso é o que a gente lembra como calcular a força em fenômenos mecânicos. A situação aqui, a força exercida por um gás, vai ser um pouquinho mais complicado, certo? O trabalho realizado por um gás vai ser um pouquinho mais complicado. Então, para isso a gente vai precisar lembrar que isso daqui só é válido se a força for constante. Se a força não for constante, em vez desse produto escalar simples, a gente vai ter que fazer, na verdade, uma integral da posição inicial até a posição final do corpo, do módulo da força, cosseno de θ entre a força e o deslocamento, e dr seria o meu deslocamento, certo? Então, a grande diferença aqui é que essa força dentro da integral e esse ângulo podem estar mudando com o tempo. Tá? Isso vai ser importante na hora da gente estudar ou calcular o trabalho realizado por um gás. Por quê? Porque se a gente pensar naquela situação em que o gás está empurrando a parede, certo? Ao ele empurrando a parede, ele vai aumentando o seu volume e, portanto, caindo a pressão. Então, a força que o gás vai fazendo na parede, enquanto o gás se expande, em muitos casos a gente vai ver essa força não é constante. A pressão vai, por exemplo, diminuindo. Tá? Então, a gente vai realmente ter que trabalhar com o caso de forças não constantes. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essas integrais. Um outro fato importante que a gente precisa lembrar
é da terceira lei de Newton. Vocês acharam que nunca mais iam ver, mas a gente sabe que, devido à terceira lei de Newton, que me diz que para cada força eu tenho um par ação-reação, né? Então, isso me diz que se o gás faz uma força na parede, a parede faz uma força no gás, certo? Então, o que isso me quer dizer? O que isso me diz com relação ao trabalho? Isso me diz que se um sistema A realiza trabalho em B, certo? Ou seja, o sistema A está aplicando uma força em B, significa que B também está aplicando uma força em A. E essas forças são opostas, certo? Então, o trabalho que A realiza sobre B vai ser igual a menos o trabalho que B realiza sobre A. Então, isso aqui é isso vai ser importante para a gente, né? A gente vai ver que em alguns casos quem está realizando o trabalho é o gás, em outros casos quem está realizando o trabalho é a parede, né? Na verdade, isso é uma questão de sinal, a gente sempre pode dizer os dois realizam um trabalho, só que um é o negativo do outro, certo? Então, o último fato que a gente tem que lembrar relativo ao trabalho é que o trabalho, né, ele gera uma variação da energia cinética, por definição. Então, o trabalho está ligado a uma força, né, e essa força vai mudar a velocidade do meu corpo, certo? Então, isso vai gerar uma variação da energia cinética. Então, a gente lembra esse último fato de que trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Então, resumindo aqui, o que a gente tem são esses três fatos importantes que a gente relembra lá de fenômenos mecânicos, em que o trabalho é dado por essa integral, se a força for constante. Eu vou fazer uma integral em dx aqui, né? Assumir que o meu deslocamento está no eixo x. O segundo fato é que se A realiza um trabalho sobre B, B realiza um trabalho sobre A de sinal oposto. Isso vem da terceira lei de Newton, das forças seriam opostas. E o terceiro fato é esse de que se A realiza um trabalho sobre B, certo? Então, esse trabalho é igual à variação cinética de B. Então, se a minha força está realizando um trabalho sobre o meu bloquinho, esse trabalho vai ser igual à variação da energia cinética do bloquinho. Então, era isso que a gente precisava lembrar de fenômenos mecânicos. Agora vamos voltar para a termodinâmica, certo? Como é que a gente aplica esses conceitos em termodinâmica? Então, a gente volta para o nosso exemplinho mais simples de um gás em expansão. Então, a gente tem esse gás, essa parede aqui, ela vai se mover, esse gás vai se expandir. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que inicialmente essa parede era mantida fixa e aí a gente deixa ela deslizar. Certo? E a gente quer calcular o trabalho que esse gás está realizando sobre a parede. Certo? Esse trabalho, na verdade, né, o que está por trás fisicamente, o que esse trabalho vai me dizer é quanto de energia do gás eu transferi para a parede. E essa é uma questão fundamental, como a gente viu, né? Como que a gente consegue extrair energia desse gás e, né, transferir ela para outra coisa, por exemplo, né, para o movimento de um carro, ou de uma locomotiva, tá? Ou de uma máquina de tecelagem. Então, essa é uma pergunta que foi muito importante há 200 anos atrás. Tá? Então, como é que a gente... Né? Então, a gente vai de novo olhar isso daqui em detalhe. Certo? Então, eu tenho aqui o meu gás, aplicando uma força sobre essa superfície. Né? Essa força é pressão vezes a área da superfície. Certo? Então, eu tenho aqui a minha superfície com uma certa área, eu tenho as minhas partículas do gás colidindo aqui com a minha superfície, e isso está gerando uma pressão, e eu sei que a força em módulo, né, gerada pelo gás na superfície é a pressão vezes a área. E aqui a gente mantém, né, a gente tem que manter em mente que conforme esse gás vai expandindo, essa pressão pode mudar. Em particular, por exemplo, ela pode ir diminuindo. Tá? Então, essa pressão não é necessariamente constante. Se eu olhar aqui no meu desenho, eu estou considerando essa situação inicial, essa situação final. Tá? Então, o meu deslocamento aqui, o meu ΔR,
Nesse meu desenho, nada mais é do que ΔX. Estou assumindo que a minha parede está deslocando, né, ao longo do meu eixo X, só para simplificar um pouco a notação. Tá? E o ângulo entre a minha força, né, exercida sobre a superfície e o deslocamento da superfície é zero. Né? A minha força está atuando aqui, justamente na direção do deslocamento. Isso é uma propriedade da pressão. Né? A pressão sempre é perpendicular à superfície. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Né? Tanto a força quanto o deslocamento estão na direção do eixo X. Então, a gente tem... Deixa eu corrigir isso daqui. Isso aqui é ΔX. Então, a gente tem o seguinte, certo? Se a gente juntar essas informações, a gente tem que o trabalho que o gás... E eu vou escrever isso aqui só algumas vezes para a gente realmente ficar claro trabalho de quem. A gente está falando trabalho de quem? É o trabalho que o gás está realizando sobre a parede. Isso aqui vai ser integral. Então, eu vou assumir que a parede sai aqui do eixo x igual a zero, só para simplificar as nossas contas, certo? E vai até um ponto ΔX. Certo? Ela se deslocou desse ΔX, eu quero saber o trabalho realizado pelo gás durante esse deslocamento. Então, ela vai de 0 até ΔX, né? Então essa é a definição do trabalho. O ângulo entre a força e o deslocamento é zero, então aquele cosseno θ que apareceria dentro dessa integral é 1. Tá? E eu posso reescrever essa força em termos da pressão. Certo? Então, isso aqui vai ser integral de 0 até ΔX de P vezes A dx. Tá? A pressão, como eu falei para vocês, pode estar mudando ao longo desse deslocamento. A área não, a área é a superfície né, dessa parede e isso está fixo. Certo? Só melhorar isso daqui. Então, o que a gente pode ver aqui é que esse termo, A vezes ΔX, né, se eu olhar para a minha figura, né, a área vezes esse ΔX, isso me dá justamente o volume de expansão do meu gás, o quanto ele cresceu. Certo? Então, isso daqui, na verdade, é um dV, é a expansão do meu gás, certo? É a variação de volume do meu gás. Então, finalmente, a gente chega, então, que o trabalho realizado pelo gás sobre a parede pode ser escrito como integral, né, da posição inicial ou do volume inicial do meu gás até o volume final de P dV. Então, em vez de eu pensar no deslocamento, eu posso escrever isso como uma variação de volume do meu gás. Tá? E aí a gente escreve, qual é a vantagem de escrever o trabalho assim? Porque a gente escreve em termos das variáveis de estado do gás, pressão e volume. Tá? Então, a maneira mais conveniente de escrever essa expressão, o V0 aqui é o volume inicial do gás, e o VF é o volume final. Mas aí, finalmente, a gente lembra, né, que se o gás realizou um trabalho sobre a parede realizou um trabalho sobre o gás com sinal oposto. Tá? Então, se eu quiser calcular qual foi o trabalho que a parede fez sobre o gás, pode parecer estranho, porque, né, se o gás está expandindo, a gente pensa, o gás está realizando um trabalho sobre a parede está ganhando energia cinética, mas eu posso pensar também que a parede está realizando um trabalho sobre o gás, porque está tirando energia do gás. Certo? Então, o trabalho que a parede realiza sobre o gás é negativo nesse caso, porque ele está tirando energia do gás. Certo? Então, eu posso olhar, né, de ambas as perspectivas. Tá? E a gente vai definir, isso é uma convenção, quando a gente falar de trabalho, normalmente o que a gente está falando, isso é seguindo a convenção do livro, é o trabalho realizado pelo meio externo ou pela parede sobre o gás. Certo? Então, esse trabalho a gente sabe que é menos essa expressão que a gente encontrou aqui. Tá? Então, eu chego que o trabalho vai ser menos integral de PDV de V0 até VF. Tá?
Então, esse, de novo, é o trabalho que a parede realiza sobre o gás. Em geral, é essa expressão que a gente vai, se a gente falar de trabalho, na maioria das vezes a gente vai tentar especificar explicitamente o trabalho de quem sobre quem, né? A diferença é um sinal, mas se a gente não falar nada, a gente está pensando do trabalho que o meio externo está realizando sobre o gás. Tá? Mas isso é uma questão de definição. Tá? Então, com essa definição aqui, né, se eu tenho um trabalho positivo, ou seja, né, se eu tenho um trabalho positivo, significa que a parede está exercendo um trabalho sobre o gás. Certo? A parede está comprimindo o meu gás. Tá? Então, nesse caso, o trabalho foi realizado sobre o gás. Um exemplo disso é o que eu acabei de falar, né? Se eu tenho uma força externa que está comprimindo o gás, ela, na verdade, se a gente pensar nas partículas que estão colidindo com a parede dessa superfície, certo? A superfície está empurrando elas, está dando energia para elas, o gás está ganhando energia cinética. As partículas dentro do gás estão ganhando energia cinética, ou seja, estão esquentando, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma força externa gerando trabalho sobre o gás. Tá? Nesse caso, o trabalho que a gente definiu vai ser positivo. No caso anterior, nesse caso aqui, em que é o gás que se expande, se a gente calcular o trabalho dessa forma aqui, esse seria o trabalho que o meio externo está realizando sobre o gás, ele vai ser negativo. Um trabalho negativo significa que, na verdade, não é o meio externo que está realizando o trabalho, mas sim o gás. Né? E, de fato, aqui é o que está acontecendo, é o gás que está empurrando o meio externo. Tá? Então, a gente tem que se familiarizar com essa linguagem, não tem nada de muito misterioso, certo? Mas esses sinais confundem vocês de vez em quando. Mas se vocês sempre pensarem sempre quem está realizando o trabalho sobre quem, isso vai ficar claro. Tá? Eu espero que fique claro. E aí eu quero que vocês tentem responder essa segunda pergunta. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá? Que é nessa situação aqui, tá? Então, é a situação em que o gás está sendo comprimido. O que está acontecendo com a energia interna do meu gás? Certo? Então, ela está aumentando, está diminuindo ou está permanecendo constante? É uma pergunta muito semelhante à anterior, tá? Mas o processo é o inverso. Em vez do gás estar expandindo, eu estou empurrando o gás. E eu quero saber o que acontece com a energia interna desse gás. Tá? Então, se vocês puderem ir lá no mesmo link que eu passei para vocês, vocês devem conseguir votar nessa opção, certo? Uma dessas três opções. Então, de novo, a pergunta é: a energia interna do gás, ela aumenta, diminui ou permanece constante? Então, vamos ver da primeira pergunta para a segunda pergunta, quantas pessoas dormiram ou quantas pessoas saíram de frente do computador? Isso é uma boa maneira de medir isso também. Ok. Então, a grande maioria de vocês falou que, na verdade, né, o que aconteceu aqui foi que o gás, a energia interna do gás aumentou. Tá? E, de fato, é isso que acontece. Né? Se a gente pensa que a parede está empurrando as partículas do meu gás, ela está transferindo energia para as partículas do gás. Essas partículas do gás vão ter mais energia cinética. E a gente sabe que a energia interna do gás é a soma da energia cinética de todas essas partículas. Então, se elas ganham energia cinética, a energia interna aumenta. Tá? Então, a resposta aqui é que U, né, que é a letra que eu estou usando para representar a energia interna, aumenta. Então, vamos fazer agora um exemplozinho. Tá? Com valores, só para a gente, enfim, praticar um pouco esses conceitos. Tá?
Então, a pergunta é relativamente simples. A gente tem um gás ideal. Inicialmente, ele está ocupando um volume de 2 litros e ele tem essa pressão, 3 vezes 10 a quarta Pascal. E aí esse gás ele vai se expandindo lentamente até atingir um volume de 3 litros. E durante essa expansão, a gente assume que o gás está em contato térmico com o ambiente, ou seja, ele está, né, imerso no ambiente, ele pode trocar calor com o ambiente, e o ambiente está a uma temperatura, né, de 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. E a pergunta é, determine o trabalho realizado pelo gás. Essa é a primeira pergunta, certo? Então, a gente sabe que o gás está em contato térmico, isso é uma informação importante, e que ele está se expandindo. Tá? Se ele está em contato térmico, significa que ele está o tempo inteiro mantendo a temperatura dele, né? A temperatura dele é a mesma da temperatura ambiente. Certo? Então, a temperatura dele é constante, então essa é a temperatura do gás, e é 300 Kelvin. Certo? Então, se a temperatura do gás é constante, a gente está assumindo aqui um gás ideal, a gente sabe que pressão vezes volume é nRT. Se a temperatura é constante, o número de mols é constante, porque o gás não está vazando, nem a gente não está injetando nem tirando o gás do recipiente. Então, se tudo isso daqui é constante, certo? Significa que se o volume aumenta, a pressão diminui, para manter esse produto constante. Tá? Então, a gente pode escrever a pressão como uma constante, que é dada por nRT, 1 sobre V. Então, de novo, se o volume aumenta, a pressão diminui. Então, inicialmente, o que a gente tem? Certo? Se a gente quiser calcular essa constante aqui, como é que a gente faz isso? Certo? Bom, a gente não tem a quantidade de mols no enunciado. A gente poderia pensar, putz, não sei calcular isso daqui porque eu não tenho a quantidade de mols. Tá? Mas eu sei que o lado direito dessa expressão é constante. Então, se eu sei P e V em algum instante, basta eu calcular nesse instante esse produto PV, vai me dar esse lado direito. E isso nunca vai mudar durante o processo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente começa considerando a pressão e o volume iniciais. Então, a minha pressão inicial é 3 vezes 10 a quarta Pascal, e o meu volume inicial é 2 litros, que é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a gente tenta colocar tudo em unidades SI, para a gente não ter que pensar muito nessa unidade. Né? Pascal já é SI, litro não é SI, mas metro cúbico é. Então, se eu fizer esse produto aqui, a gente vai ver que as potências aqui, o produto vai dar 10, o resultado. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 10, 60. E eu sei que essa unidade é justamente a unidade de trabalho ou de energia, certo? P vezes V. Então, como eu estou usando SI, eu sei que isso daqui está em joules. Então, o que eu quero determinar é o trabalho realizado pelo gás, certo? Então, isso vai me definir qual é o sinal que eu vou utilizar. Então, a gente lembra, se eu quiser calcular o trabalho realizado pelo gás, ele vai ser igual a mais a integral de PDV, do volume inicial até o volume final. Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa linguagem, né? Mas a gente viu que a definição de trabalho com sinal de menos, né, menos integral de PDV, é o trabalho realizado pelo meio externo sobre o gás. Se eu quiser o trabalho oposto, o trabalho que o gás realiza sobre o meio externo, eu preciso inverter o sinal, portanto, pegar o sinal de mais. E daí, né? Como é que eu faço a expressão? Bom, o meu P não é constante, a gente já viu que ele não é constante. Conforme o meu volume aumenta, a pressão diminui, mas eu sei essa expressão. Tá? A gente sabe, pela lei dos gases ideais, que P vai ser nRT. Isso tudo é uma constante, então vou poder tirar da integral. 1 sobre V dV. Tá? Então, nRT a gente já calculou. É exatamente esses 60 joules. Né? P vezes V é nRT. Tá? Então, é esses 60 joules. Então, eu tenho 60 joules
vezes a integral de 1 sobre V dV, de V0 até Vf. E a gente tem que lembrar, né, a integral de 1 sobre x é log de x. Então, isso aqui vai dar 60 joules log de Vf sobre V0. Né? Então, dá log do x final menos log do x inicial. No caso, o x final é Vf, o x inicial é V0. E aí, log do final menos log do inicial, eu posso escrever como log da divisão. Né? E aí, eu lembro que, né, o meu volume final era 3 litros, o volume inicial era 2 litros. Aqui, se eu, né, prestar atenção nas unidades, não interessa se eu converto isso para metros cúbicos ou não, posso converter, mas não vai fazer diferença, porque essas unidades se cancelam. Tá? Então, isso aqui dá 60 joules, log de 3 meios, né, o log natural. Então, se a gente calcular isso daqui, isso vai dar 10,6 joules. Então, esse é o trabalho que o gás exerce sobre uma parede externa ao ele se expandir de 2 para 3 litros, mantendo uma temperatura constante. Certo? Então, essa é uma informação que a gente teve que usar para saber como a pressão se comporta aqui dentro. A segunda pergunta é: qual o trabalho realizado sobre o gás? E aqui, né, a gente já viu que esses trabalhos são opostos. O trabalho que o gás realiza é menos o trabalho que é realizado sobre ele. Então, a resposta aqui é simples. É simplesmente menos integral de PDV, mas eu não preciso fazer essa conta de novo, porque eu sei que vai ser simplesmente menos o resultado que a gente encontrou lá em cima. Tá? Então, o que a gente pode entender desses números? Né? Então, o trabalho realizado sobre o gás é positivo e significa que o gás está transferindo energia para o meio externo. Certo? Então, quem está sofrendo o trabalho é a parede, por exemplo, em que o gás está empurrando. Então, se o trabalho realizado sobre essa parede é positivo, quer dizer que ela ganhou energia cinética, o gás empurrou a parede. Já o trabalho que a parede realiza sobre o gás, ele é negativo. Então, o gás, na verdade, como ele está sofrendo esse trabalho, só que é um trabalho negativo, quer dizer que o gás está perdendo energia cinética. Certo? Então, o gás está perdendo energia. Então, se a gente pensar em termos de energia, isso aqui representa o gás transferindo energia para a parede. Tá? Então, existe uma maneira mais compacta da gente representar, né? Não compacta, mas uma maneira interessante. A gente sabe que esse cálculo do trabalho é algo importante, ou foi pelo menos algo muito importante, porque isso me determinava a eficiência das máquinas térmicas, certo? Ou como que eu posso extrair energia do gás para gerar algum tipo de trabalho. Né? Então, a gente pode representar isso aqui em um diagrama. Certo? Então, eu posso fazer um diagrama onde o eixo Y é o P, o eixo X é o V, e vamos supor, por exemplo, que o meu gás está se expandindo daqui até aqui. Certo? Então, ele sai de um V0, sai de um Vf, né? E a minha pressão não é constante, ela está variando de acordo com essa curva. É isso que essa curva quer dizer. Então, se eu quiser calcular o trabalho gerado por essa expansão, certo? A gente sabe que o trabalho é integral de PDV. O sinal depende, né, de quem a gente quer, de quem a gente está falando. Se é o gás que realiza o trabalho ou se é o trabalho realizado sobre o gás. Tá? Mas, de qualquer forma, em módulo, o trabalho vai ser integral de PDV. Tá? Ou módulo de PDV. Então, eu sei que essa integral é equivalente a essa área aqui. Essa área, se eu pensar como um número positivo, ela é o módulo da integral sobre a curva. Certo? E a função aqui, né, dessa integral sobre a curva é uma função P de V, é justamente a pressão em função do volume. Tá? Então, é justamente essa integral aqui que eu estou calculando. Então, se eu calcular a área sobre a curva, eu tenho trabalho, né, a menos de um sinal. Aí o sinal vai depender de quem a gente está falando. Tá?
Mas isso daqui me dá, então, o módulo do trabalho. Se eu quiser o trabalho realizado pelo gás, é exatamente essa integral de PDV. Se eu quiser o trabalho realizado sobre o gás, vai ser menos integral de PDV, vai ser menos essa área. Tá? Como é que eu determino, né? Então, a gente pode pensar, eu tenho um gráfico, tá? Calculo a área desse gráfico, isso vai me dar o módulo do trabalho. E agora, como é que eu sei se o trabalho é positivo ou negativo? Certo? Então, vamos supor que a gente queira saber o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então, se eu quiser saber isso, se eu quiser descobrir qual é o sinal do trabalho, tá? Isso a gente pode pensar fisicamente. Eu penso o seguinte, se o meu gás expandiu, o trabalho realizado sobre o gás vai ser negativo. Certo? Então, se VF for maior que V0, ou seja, o meu gás teve uma expansão, quer dizer que ele perdeu energia cinética, porque ele empurrou alguém, então ele transferiu energia para a parede. Então, o trabalho que ele sofreu é negativo. Tá? Então, se vocês calcularem a área, vocês sabem que o gás expandiu, o trabalho realizado sobre o gás vai ser negativo. Se o gás contraiu, ou seja, né, alguém foi lá e empurrou, comprimiu o gás, então a gente sabe que o trabalho foi positivo. E quando eu falo trabalho aqui, é importante ressaltar isso, né? É o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então a gente viu que essa curva P em função de V, ela depende das condições do sistema. Certo? A gente vê que não é necessariamente, né, essa curva do meu diagrama PV depende de como o sistema está se expandindo ou se contraindo. Então, o caso que a gente estudou agora há pouco, né, no exemplo, era o caso em que o meu gás estava se expandindo, mas ele estava em contato com o meio externo que mantinha a temperatura dele constante. Certo? Então, é justamente esse, a gente representa dessa maneira, eu tenho um reservatório térmico aqui, que está mantendo a temperatura do meu gás constante durante toda a expansão. Então, se eu tenho uma temperatura constante, a gente sabe, isso foi o que a gente acabou de fazer no exemplo, que essa função P de V vai ser alguma constante, nRT, 1 sobre V. Foi o que a gente acabou de usar. E a gente diz que nesse caso, esse processo de expansão foi um processo isotérmico. Isotérmico porque a temperatura foi mantida constante. Mas pode acontecer algo diferente também. A gente pode pensar nesse segundo caso aqui, onde o meu gás está se expandindo, tá? Mas ele é mantido a uma pressão constante por esse pistão, por exemplo. Então, sei lá, aqui posso ter, por exemplo, ar realizando uma pressão sobre o gás. Então, o gás sofre uma expansão, mas a pressão dele é constante. Tá? Então, a pressão, por exemplo, aqui seria a pressão causada pela pressão atmosférica, mais talvez o peso desse pistão. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma pressão constante. Se vocês pensarem, né, o único jeito desse gás expandir com essa pressão constante é se ele esquentar, né? Então tem que estar dando calor para esse gás para ele crescer, né, para ele se expandir, se a pressão é mantida constante. Tá? Não tem como um gás, né? Imagina que eu começo nessa situação inicial. Tá? Isso aqui está tudo em equilíbrio. A única maneira de eu vir daqui para cá é se eu injetar calor nesse gás ou energia nesse gás, de tal forma que ele se expanda. Mas, enfim, esse é um processo em que a pressão é constante. Tá? Então, mas a gente sabe que pressão é NR T sobre V. Tá? E se a pressão é constante, significa que T sobre V é constante. Tá? Então, se o volume está aumentando, a temperatura tem que estar aumentando também, para manter a pressão constante.
né? E aí, nesse caso, é o caso que é o mais fácil de todos de calcular o trabalho, porque como o P é constante, ele sai da integral, e aí o trabalho fica, de fato, P delta V. Certo? E esse caso aqui é o que a gente chama de um processo a pressão constante ou isobárico. São só nomes, né? Mas, enfim, é importante para a gente não ter que ficar descrevendo toda vez o processo. Então, quando a gente falar um processo isobárico, significa um processo que foi realizado a pressão constante. E aí, finalmente, a gente tem um caso em que o volume é constante, P e T podem mudar, o volume é constante, e esse é um processo isovolumétrico ou isocórico. Então, eu também posso representar esse processo num gráfico de P por V. Né? Seria um gráfico bem bobo, certo? Porque o volume aqui é mantido constante. E né, desse gráfico trivial, a gente vê que não existe área sobre a curva. Né? Eu tenho exatamente um volume constante. Certo? Então, esse é um caso em que eu não tenho trabalho sendo realizado. Se o meu volume não muda, eu não tenho trabalho sendo realizado. Então, agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Tá? Eu pergunto... Imagina esses três processos aqui. Então, são três processos diferentes, representados nesse diagrama PV. Certo? E a setinha aqui me diz, né, qual foi o sentido do meu processo. Saí de que ponto e fui para qual ponto. E aí eu quero que vocês me digam, que vocês tentem me dizer, em qual desses processos, tá, eu tenho o maior trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma máquina térmica, eu quero maximizar o trabalho que o gás está fazendo nessa máquina. Tá? Então, em princípio, eu quero saber, eu tenho essas três opções para fazer minha máquina operar, por exemplo. Eu quero saber em quais dessas três opções, né? Nas três eu vou do mesmo volume inicial para o mesmo volume final. E eu quero saber nessas três opções qual que me geraria mais trabalho. Então, de novo, vocês podem ir para aquele link, deve ter habilitado a terceira questão, para vocês votarem qual desses diagramas vocês acham que vai ter mais, em que o trabalho vai ser maior. Certo? Daqui a pouquinho eu dou a resposta. Estou vendo a estatística de votos aqui. A primeira votação a gente teve 40 votos, a segunda 41. Então, alguém acordou do começo da aula para o meio. Agora vamos ver quantos a gente chega. Bom, então, eu falo o resultado da votação para vocês, certo? Até o momento a gente tem 18 votos aqui, 13 votos aqui e 6 votos aqui. Então, né, essa questão é um pouquinho sacana por causa de dois pontos importantes. Bom, primeiro é o trabalho realizado pelo gás, certo? Então, quero que esse trabalho seja máximo, seja positivo, né? E o maior número possível. Então, se eu quero que o meu, né, gás realize um trabalho máximo, eu quero que ele expanda, certo? Eu quero que ele vá de um volume inicial até um volume final maior, certo? Então, esses dois casos aqui, na verdade, essa setinha está mostrando que o meu gás foi comprimido. Então, o trabalho foi realizado pelo gás. Oh, desculpa, sobre o gás.
ou o trabalho realizado pelo gás é negativo, certo? Então, o trabalho do gás aqui, ele é menor que zero, trabalho do gás aqui, ele é menor que zero. Fisicamente é fácil de entender, né? Se ele foi comprimido, quer dizer que não foi o gás que realizou o trabalho, ele sofreu o trabalho, certo? Então, isso é negativo. Então, a única caso que eu posso ter é esse daqui, em que o gás está expandindo, e aí nem interessa a área. Esse é o único caso em que, de fato, o gás expande e gera trabalho positivo, onde ele realmente transfere energia para um meio externo. Certo? Essa energia ou esse trabalho é dado por essa área aqui. Tá? Então, de fato, essa aqui era a resposta certa, o item A era a resposta certa. Tudo bem, então a gente já está chegando, sei que já deu quase uma hora de aula, é cansativo a aula online, mas a gente já está chegando nas últimas informações que eu quero passar para vocês. Certo? Então a gente viu o seguinte, a gente viu que, dado um gás, eu posso extrair energia dele através da realização de trabalho. Se o gás está realizando o trabalho, ele está transferindo energia interna dele para algum meio externo. Mas a gente viu, né, então, isso nos leva à primeira lei da termodinâmica. Certo? O que é a primeira lei da termodinâmica? Ela nada mais é do que uma lei de conservação de energia. Certo? Então, vamos pensar no meu sistema, por exemplo, o meu gás. Quais são as maneiras, né? A energia dele só pode variar se ele ganhar energia ou transferir energia para um meio externo. Certo? Então, a gente viu que um sistema pode ganhar ou perder energia por duas maneiras. Né? Na verdade, na aula de hoje, a gente só discutiu o trabalho, então essa é uma das maneiras, mas nas aulas passadas a gente discutiu uma outra maneira, né, do gás ganhar ou perder energia. E a gente lembra aqui que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Certo? Então, se o gás está ganhando ou perdendo energia, significa que a temperatura está aumentando ou diminuindo. Certo? Então, a primeira maneira que a gente já tinha visto antes, que é a maneira mais, né, enfim, mais direta, que a gente pensa como aumentar ou diminuir a temperatura de um sistema, é através de trocas de calor. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, né, um sistema, se o meu sistema é, por exemplo, sistema B, e eu coloco ele em contato com um reservatório térmico a uma temperatura maior que a dele, eu sei que eu vou ter um fluxo de energia daqui para cá. Certo? Então, o B vai ganhar energia. Certo? E aí a gente viu que a variação de energia interna dele é simplesmente essa quantidade, o calor, quanto de energia ele recebeu. Certo? Então, isso aqui é variação de energia interna. E esse aqui é o calor trocado. Tá? E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as nossas definições, certo? Então, Q, por definição, é o calor absorvido pelo sistema. Né? E ele, né, então, ele pode ser positivo ou negativo. Então, um Q positivo significa que o sistema recebeu calor ou recebeu energia. E, de fato, né, se esse Q é positivo, quer dizer que eu tive uma variação de energia interna positiva. O sistema ganhou energia. Se o Q for negativo, e ele pode ser negativo, não tem problema nenhum, certo? Isso nada mais é do que dizer que o sistema perdeu energia. Então, na figura que está desenhada aqui, né, se o meu sistema, por exemplo, for o B, ele está ganhando energia, ele tem um Q positivo. Se, por outro lado, eu olhar para o meu sistema e dizer, não, na verdade, o meu sistema é o A, o meu sistema está perdendo energia. Então, a quantidade de calor do A é negativa. Né? Esse Q para o A é negativo. Então, isso é só nossa convenção. Então, a variação de energia interna pode ser devido à troca de calor. Mas a gente viu também que o sistema pode perder ou ganhar energia
através da realização de trabalho. Certo? Então, uma outra maneira de eu mudar a energia interna do meu sistema é através da realização de trabalho. E aqui é importante o sinal. Certo? Por quê? Porque eu estou escrevendo variação de energia interna igual a trabalho. Ou seja, se esse trabalho for positivo, significa que o meu sistema, o meu gás, ganhou energia. Certo? Então, nessa minha convenção aqui, um trabalho positivo significa o gás ganhou energia interna. Certo? Então, esse aqui tem que ser o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então, não é o trabalho que o gás está realizando, mas é o trabalho que ele está sofrendo. Certo? O trabalho realizado sobre o gás. De tal forma que, se isso aqui for um número positivo, o meu gás ganhou energia. Se isso for um número negativo, o meu gás perdeu energia. Por isso que a gente, nessa definição, inclui um sinal negativo aqui. É o trabalho realizado sobre o gás. Então, de novo, trabalho positivo quer dizer que o trabalho foi realizado sobre o gás. E um trabalho negativo aqui significa que foi o meu gás que se expandiu, certo? Ele que empurrou alguma coisa, então ele perdeu energia interna. Certo? Então, se o trabalho for negativo, ele perdeu energia, ele empurrou alguma coisa. Certo? Ele transferiu energia para um meio externo, e aí, de fato, quem realizou o trabalho aqui foi o gás. Tá? E aí, finalmente, juntando todas essas informações, né, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Né? Eu posso ter o meu gás sofrendo ou realizando o trabalho, e eu posso ter o meu gás absorvendo energia ou perdendo energia para um meio interno, ou, desculpa, para um meio externo, tá? Como um reservatório térmico, no caso que a gente discutiu antes. Tá? Então, em geral, né, a variação de energia do meu sistema vai ser dado por essas duas contribuições. Tá? O calor trocado, né, então, calor absorvido ou perdido para o meio externo, mais o trabalho realizado. Tá? Se eu considerar essas duas contribuições, isso vai me dar a energia total, a variação total de energia interna do meu sistema, e isso é a primeira lei da termodinâmica. Tá? Variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás mais o trabalho realizado sobre o gás. Ou seja, a energia interna do gás só pode mudar se ele receber calor ou se ele sofrer um trabalho. Né? Obviamente, ele pode tanto receber calor quanto perder. Então, se ele receber calor, isso vai ser um número positivo. Se ele perder energia, isso vai ser um número negativo. Se ele sofrer um trabalho, ou seja, se a gente comprimir o gás, esse W vai ser positivo, isso vai aumentar a energia do gás. Porém, se o gás expandir, esse trabalho vai ser negativo, a energia interna do gás vai diminuir. E eu posso, obviamente, fazer as duas coisas. Né? Eu posso ter o gás, por exemplo, expandindo, perdendo energia, e ao mesmo tempo injetando calor nesse gás. Tá? Para compensar essa perda de energia, se eu quiser, por exemplo. Então, as coisas podem acontecer simultaneamente. Tá? Então, isso daqui é a primeira lei da termodinâmica, tá? E encerra os tópicos que a gente tinha para discutir hoje.